pela palavra, professora Tissai, professora Ellen, né? Nélida, Patrícia, né? Todas vão estar conosco nos próximos dias, nos próximos 2 dias, né? E falando um pouco sobre a energia nuclear, sobre a tecnologia nuclear, né? Que é extremamente importante. E nós vamos poder ter uma noção, né, de como é que ela está muito na nossa vida, muito mais na nossa vida do que a gente imagina. Eu vou me focar, né, especialmente na apresentação do tema da descarbonização, né, da economia descarbonizada. Né? Espero que todos estejam vendo aí. Vamos ver aqui. Ok. André, está dando para ver aí? Está aparecendo a tela? Sim, está sim, Aparecendo a senhor. tela? Ok. Está sim, está Então sim. tá. Bom, a nossa apresentação hoje vai falar um pouquinho sobre a descarbonização do mundo. Né? A nossa economia, né? Ela, ao redor do planeta, ela precisa seguir um rumo da descarbonização. Né? Isso significa o quê? Que países, empresas devem somar esforços para reduzir essas emissões de gases de efeito estufa. Né? As Nações Unidas já se reuniram já há muito tempo e estabeleceram metas para isso. Né? Já sabemos que as condições para abrigar a vida humana, animal e vegetal no planeta, né, necessita que a gente tenha um novo modo de viver, né? De conviver com o planeta. Né? O caminho que nós seguimos é um caminho que vem criando transformações muito pesadas. A gente segue no dia a dia. Né? Hoje eu tive uma surpresa, todos vão achar engraçado, mas eu moro na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, numa parte mais afastada, né? E choveu muito aqui. Né? E durante esse período, em alguns momentos, caiu floco de neve, né, aqui na Barra da Tijuca. Não era chuva de granizo, é floco de neve. Eu nunca imaginei, né, ver isso no Rio de Janeiro. Né? Estamos em 2020, né? O ano que tudo pode mudar, né? É um ano que as coisas são diferentes. Então, ou seja, a gente tem um momento aqui muito diferente, né? E que a gente precisa somar esforços no sentido de tomar essas providências. Vamos falar um pouquinho aqui. Quando a gente olha aqui esse gráfico, eu não vou explicar, ele foi só para assustar vocês, né? Para vocês imaginarem que eu ia explicar isso tudo, mas não é verdade. Eu queria só ressaltar que 73%, né, de todas as emissões de gases, né, efeito estufa, vem de energia. E aí a energia da sua forma mais ampla de a gente apresentar. Ou seja, estamos falando petróleo, estamos falando de gás, todas as formas de energia. Então, significa o quê? Que se nós queremos mudar, né, queremos reduzir essa emissão, né, de CO2 para a atmosfera, nós precisamos mudar isso. Né? Nós precisamos atuar no principal fator, né, que afeta os gases de efeito estufa, que é a energia. Uma outra questão, eu não vou ficar explicando o gráfico, é uma mera ilustração, só para a gente entender aqui, o consumo mundial de energia, né, por região do planeta, né, a Latinoamérica, Ásia e tudo mais, ele é uma crescente. Né? Nós somos seres que precisamos de energia. Não só energia para viver, porque nós consumimos alimentos e tudo mais, mas a nossa vida e a vida moderna cada vez mais exige mais energia. Né? Nós cada dia mais precisamos de mais energia. É o computador que hoje nós temos na nossa casa, é o ar-condicionado que nós instalamos. Então, esse é um processo sem volta e crescente. Né? A previsão de demanda de eletricidade, esse aqui é um dado do PDE de 2026, tem dados mais novos, mas não importa muito essas variações, a gente pode ver que a previsão de demanda de eletricidade do Brasil ela é crescente. É isso que é importante mostrar nesse gráfico. Né? Cada dia mais esses números vão crescendo. Mesmo com a pandemia estabelecida nesse momento, que nós tivemos uma queda média
de 5% na demanda de energia elétrica no país. Isso chegou até no pico ali quase a 20%, chegou a 18%. Mas no valor médio, isso se estabeleceu durante a pandemia a algo da ordem de 5%. E mesmo assim, esses números vão voltar a crescer. A evolução dessa demanda de energia no Brasil, vocês podem ver, foi pego aqui desde 1990 até 2016, ela veio crescendo e vai continuar crescendo. Se a gente olhar os números até 2020, até antes da pandemia, esse gráfico continua sendo mais crescente. Quando a gente olha o volume de energia que nós consumimos ao redor do mundo e dividimos isso pela população de cada país, ou seja, o quilowatt-hora per capita, a gente pode ver que o Brasil tem um quilowatt-hora per capita muito baixo frente a vários outros países, o que significa que a energia elétrica ainda precisa chegar a muitos outros pontos do país, coisas que nós já sabemos, e que o acesso também a determinados produtos, ele vem acontecendo ao longo dos anos e cada vez mais vai acontecer. Mesmo esse dado sendo um número de 2015, lhe garanto que esse número não mudou muito nos últimos 5 anos. Isso aqui é um dado que aparece agora no PNE 2050, o Plano Nacional de Energia, que faz uma previsão, uma projeção de longo prazo, e que a gente pode ver o seguinte: nós devemos chegar a 226 milhões de habitantes em 2050, mesmo com todas as perdas que nós estamos sofrendo durante esse processo da pandemia, e aqui me solidarizo com todos que passaram por momentos piores do que a gente possa estar imaginando no dia a dia com essa pandemia, mas os nossos números continuam crescendo. Os números dos domicílios irão chegar a 98 milhões em 2050. Hoje, nós estamos aqui na casa de 82 milhões um pouco mais, menos, na ordem de 70 milhões de domicílios. O consumo de energia até 2050 tem uma previsão de 3,3 vezes o volume de crescimento. Claro que esses números aqui são todos antes da pandemia. A gente pode dizer que esses números aqui eles vão sofrer um shift de 2, 3 anos. Ou seja, o que está sendo apresentado aqui ele vai ter um delay de 2 anos, pelo menos, para voltarmos após esse novo normal, que eu não quero acreditar em novo normal, eu não gosto dessa frase, novo normal. Novo normal, se nós deixarmos que ele seja o normal daqui para frente. Isso vai ter mudanças aí. A nossa demanda também, por sua vez, ela vai crescer em 2,5 vezes, mesmo sofrendo um shift, ou seja, mudando aqui com a pandemia. O que não representa muita coisa se a gente olhar que esses gráficos aqui, eles comparam 2015 e projeto para 2050. Então, nós estamos falando de 30 anos à frente. Bom, uma outra questão aqui importante, e o André passou rapidamente, o Victor falou um pouquinho. Esse aqui é um gráfico que mostra como é que é a nossa matriz, daquilo que já foi contratado e daquilo que está em construção. Aqui não entra os projetos que ainda estão em processo de construção, nesses números. A gente pode ver que a nossa matriz energética aqui, é o mais importante, ela é basicamente hídrica, e continua aqui. Isso vai mudar ao longo do tempo, cada vez mais as térmicas, que a gente pode ver aqui, elas caíram bastante, e a nossa energia eólica, ela vem crescendo na matriz. Só que, 2 pontos aqui, é muito importante que a gente tenha o que a gente chama no setor de energia de base.
Vou fazer uma comparação simples para a gente entender o que é essa energia de base. Né? Se a gente pegar a energia solar e a energia eólica, né? Tem uma hora que tem vento, tem uma hora que não tem vento. Tem uma hora que tem sol, tem uma hora que não tem sol. Então, essas fontes de energia, elas, em média, elas produzem somente cerca de 30%, né? No caso da solar, né? É na casa de 25% a 30% da sua capacidade instalada, né? E no caso da eólica, isso chega a quase 40%. E aí, se a gente for pegando as demais fontes, isso vai chegando até, por exemplo, uma hidrelétrica que o fator dela é de 65%. É a ordem de valores. Tá? Ou seja, para cada 1.000 quilowatts que eu boto lá, ela só tem capacidade, por exemplo, de produzir 650 quilowatts. Isso é uma forma simples da gente explicar. Né? Então, o que é essa energia de base? É aquela que você liga e ela está sempre ali para você, onde esse fator, né, de entrega de energia ele é muito alto. Ou seja, nós estamos falando aí, por exemplo, de uma nuclear, que o fator chega a 92%. Isso é um dado muito importante. Né? Então, você precisa, dentro do nosso sistema, né, de uma fonte de energia que ela esteja sempre ali. Ah, Celso, então a gente teria que ter só nuclear? Não. O André usou muito bem, né, o slogan do brasileiro, né? Deus é brasileiro e nos deu todas essas formas. Né? A nossa sabedoria está em conseguir escolher a melhor proporção para isso. E aqui, nesse momento, com o crescimento, principalmente da solar e da eólica, né, nós vamos precisar de energia de base. E a energia de base, como os nossos rios, né, estão com uma capacidade, principalmente as hidrelétricas, né, com o reservatório limitada já há bastante tempo, nós teremos que ter as térmicas entrando para fazer esse papel que a gente está explicando de energia de base, é aquela que está sempre ali. E aí, a energia de base, nós temos a carvão, nós temos a gás, nós temos a óleo e nós temos nuclear. A óleo, né, e a carvão, naturalmente, ela sempre não é a primeira escolha, né, por conta das próprias questões ambientais. A de gás, ela tem nós temos uma abundância muito significativa do gás, né, mas ela também sofre do problema, né, de termos aqui um volume, né, um volume de CO2 significativo também emitido à atmosfera. Bom, avançando aqui, isso aqui nos mostra, então, né, quais são essas opções. Né? Vocês podem ver aqui a quantidade de CO2 que é gerado no nuclear é de 12 gramas de CO2 equivalente por quilowatt-hora. No caso da biomassa, da bioenergia, ela vai para 230 gramas de CO2 equivalente. O gás a 490 gramas de CO2. Já tem centrais mais modernas que proporcionam números menores do que esse de 490. Né? O petróleo está na ordem de 733 e o carvão na ordem de 820 gramas por CO2. Esses números aqui, com os novos filtros, com os novos processos, eles já reduziram quase da ordem de 20%. Mas ainda é muito significativa, a distância é muito longa quando a gente compara com a biomassa, quando a gente compara com a nuclear. Bom, para a gente ter uma ideia aqui, 1 quilograma de urânio, né, é equivalente a gente utilizar 10 toneladas de petróleo ou a 20 toneladas de carvão. Então, vocês vejam que ela é uma fonte limpa, como a gente já falou, é uma fonte segura e competitiva. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. O Brasil, o André adiantou, o Victor falou um pouco, é a 7ª maior reserva do mundo de urânio. E nós só estudamos 1/3 do território nacional. Então, nós temos um volume de urânio significativo e que é suficiente para alimentar aí cerca de 9 a 10 novas usinas por mais de 230 anos. Isso são dados
estimativos por baixo, né? Então, nós estamos dando números grandes, o que significa o quê? Que nós temos uma reserva que é suficiente para manter, né, as nossas usinas e ainda podermos exportar. Uma breve história, né, rápida, e utilizando aqui um dado do PNE 2050, né, a energia nuclear, né, tem um forte crescimento lá perto dos anos de 1950. Quando chega no ano de 1980, né, nós já temos 400 reatores mundo afora, com mais de 300 gigawatts de energia sendo gerada. Depois, 10 anos depois, entre 90 e 2000, né, nós chegamos em 1989 com 418, ou seja, somente 18 novas usinas, mas crescemos mais 300. Então, 300 mais 300 somente em 10 anos, e com um número de usinas muito menor. O que significa isso? Significa que a tecnologia foi se aprimorando, né? Nós fomos melhorando. Nós temos aqui um crescimento, né, e somos uma das indústrias mais controladas do mundo, né? Nós temos uma agência, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, que controla tudo sobre energia, o uso da energia nuclear e da tecnologia nuclear no mundo. A gente pode ver que chegamos ao ano de 2002 com 438 reatores e com mais 370 gigawatts. Ou seja, é um crescimento muito significativo em volume de energia que você, e energia limpa, né, que você oferece ao planeta. Bom, o Brasil, como foi adiantado, ele domina o ciclo do combustível. Então, aqui, vale a gente ressaltar aqui um dado muito interessante, né? O Brasil não só domina o ciclo, tem o urânio, né, e tem tecnologia. Então, o Brasil está sentado num grupo de 3 países, né, que tem todo o ciclo, tem o urânio e tem tecnologia. Então, nós fazemos parte de um ciclo, de um pequeno grupo, né, extremamente seleto, né, e com uma tecnologia extremamente avançada. As nossas ultracentrífugas que produzem, né, o nosso combustível, né, elas são extremamente avançadas. Bom, uma outra questão importante nessa questão do nuclear sustentável, né, a gente já passou rapidamente. Primeiro foi aquele fator de capacidade, né? Enquanto o nuclear, né, gera 90% do que você instala, o solar 22,5%, os novos painéis, as novas usinas já chegam na ordem de 30%. E as usinas solares, que estão na faixa de 39,5%, isso aqui hoje está na faixa de 42% a 45%, as novas usinas. Um dado extremamente importante, que eu gosto muito dessa figura aqui, é a área utilizada. Vocês podem ver que esta área como um todo, né, a gente equivale para a energia solar a mesma coisa que esta pequena áreazinha, uma usina nuclear, é capaz de produzir, né? E a área para a eólica, né, está na ordem de 260 a 360 metros quadrados. O solar de 45 a 75, né? Quando a gente compara isso com uma usina nuclear, ou seja, a gente precisa de muito pouca área, né, para se estabelecer. Bom, uma outra questão que as pessoas sempre se perguntam, né, é sobre a segurança, né? A questão da segurança tem um gráfico, né, que é produzido pela Agência Internacional de Energia Atômica, né, que é o número de mortes por potência produzida. A gente pode ver, né, que a energia nuclear é a que tem o menor número de mortes, né, que acontece no seu processo quando comparada às outras usinas, né? E isto tudo é extremamente regulado pela Agência Internacional de Energia Atômica, né, com regras e normas muito rígidas. Em relação aos resíduos, né, ela
ela necessita de muito pouca área para você guardar o combustível empobrecido, né? Que esse combustível, hoje em dia, nas próximas aulas, alguns dos professores irão abordar, esse combustível empobrecido ele já pode ser utilizado para outros fins, né? Até em baterias já podem ser utilizados. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso é objeto de uma outra aula que vai falar um pouquinho do lixo ao luxo, né, e que trata, né, desse combustível empobrecido, mas que vale milhões esse combustível empobrecido, né? Então, a gente vai poder ver isso. Mas nós precisamos de muito pouca área. Hoje, por exemplo, no caso de Angra 1 e Angra 2, né, o combustível que foi utilizado, ele é guardado em piscinas internas ao reator, e está sendo construído agora um depósito, não tem esse formato, é um outro formato, né, por uma empresa americana que deve estar entregando em fevereiro, se eu não estou enganado, né, os novos contêineres para poder esvaziar essas piscinas e você guardar esse combustível. E em algum momento, né, o mundo vai poder pegar esse combustível e reutilizá-lo. Bom, uma outra questão importante, eu vou usar a eletronuclear aqui como exemplo, é o desenvolvimento econômico social que uma usina dessa promove, né? Então, eu vou pegar o exemplo daqui da nossa Angra 1, Angra 2, né, das usinas de Angra, né? Só em educação, a eletronuclear investiu, né, em 2015, até 2015, quase 25 milhões de reais em escolas públicas na região. O Hospital de Praia Brava, que inicialmente foi criado lá para os funcionários, hoje atende a população local e, durante a pandemia, ele foi fundamental no processo de suporte à região de Angra dos Reis, né? Projetos culturais são apoiados, projetos ambientais são apoiados. Quem não conheceu ainda a usina, vale a pena conhecer. Tem projetos muito bem sustentados, inclusive com a aldeia indígena lá, né? O Victor a gente esteve junto inaugurando, né, a instalação de energia, né, dentro de uma aldeia indígena lá em 2000, né, 2001, por aí. Acho que foi no ano de 2000, se eu não estou enganado. Então, isso é extremamente importante dentro desse processo. Bom, o que eu queria mostrar para vocês, né, é exatamente a energia nuclear. Ela é uma fonte limpa, né, como a gente pôde ver, ela emite muito pouco, né, carbono, ela é limpa, ela é extremamente segura, e os anos, quanto mais anos vem passando, mais a gente aprende nesse processo e mais controle a gente tem sobre todo o processo. Muito mais do que a própria cadeia de petróleo, se a gente fizer um comparativo, né? Ela é competitiva, então, se a gente parar para analisar não só a geração de energia, mas todo o arraste que acontece, né, quando se estabelece essa cadeia produtiva, né, você tem um arraste tecnológico, você tem a medicina, a tecnologia nuclear se ampliando, né, e se estabelecendo. Então, isso é extremamente positivo no processo. Se a gente mensurar isso tudo, né, o volume é muito significativo. E ela é sustentável. Bom, gente, eu espero ter dado uma visão global para vocês, né, do porquê que essa economia, né, e o papel que a energia nuclear vai ter nesse processo da descarbonização do mundo, né? O mundo precisa cada dia mais, né, reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa. Esse processo, a pandemia, ele vem aí demonstrar para a gente que nós precisamos acelerar esse processo cada dia mais. E, sem sombra de dúvida, né, a fonte, né, a geração de energia nuclear, ela vai jogar um papel muito importante nesse processo. Hoje nós estamos chegando aí temos quase 48 novas usinas, vamos chegar perto de 500 usinas de geração de energia nuclear no mundo.
né? E esse processo é um processo que, sinceramente, eu acredito que é irreversível, né? A sociedade como um todo vai demandar que a gente mude isso, que mude o comportamento, né? E não só porque a questão energética nós não vamos parar de consumir, nós vamos cada dia mais consumir mais, né, energia. Cada dia mais nós queremos um computador novo, cada dia mais nós queremos algo novo, e esse processo, uma das vertentes, né, que é na produção da energia, você precisa, sem sombra de dúvida, ter opções descarbonizadas, né? Espero poder ter dado uma visão rápida e ampla, né, e estou à disposição no final para podermos conversar um pouco mais sobre o uso da energia nuclear. Celso, obrigado pela explanação, foi muito abrangente, né? Na verdade, você tocou em diversos assuntos importantes, e eu acho que a função desse debate, né, é justamente essa, é a gente levar informação ao público. Eu acho que a missão efetiva que nós que trabalhamos com energia, né, e nesse caso energia nuclear, né, eu posso falar isso porque eu, antes de ingressar na EPE, eu trabalhei cerca de 10 anos na eletronuclear, né, onde eu pude ver, né, a atenção, né, e o cuidado, né, que a empresa tem com o principal, vamos dizer assim, patrimônio que quem gera energia nuclear tem, que é a segurança, né? Então, a segurança é o grande patrimônio e é o grande objetivo que uma empresa que gera energia nuclear tem que perseguir sempre, né? Você tocou em diversos pontos, né? Eu queria só ressaltar um ponto interessante, e eu hoje, pelo lado do governo, no Ministério de Minas e Energia, e responsável pelo Plano Nacional de Energia para os próximos 30 anos, o que a gente pode ver é que, embora nós tenhamos uma gama de oportunidades, uma gama de fontes energéticas a serem exploradas, nós somos um país energeticamente pobre ainda, né? Nós temos um consumo per capita de energia muito baixo, né? E eu acho que esse também é um outro grande desafio. Se você for pegar o PNE 2050, né, o Plano Nacional de Energia, para daqui a 30 anos, que está disponível no site do Ministério de Minas e Energia, a gente consegue visualizar que em 2050 nós teremos um consumo per capita hoje de um país como Portugal tem hoje. Então, quer dizer, nós em 30 anos avançaremos e nos tornaremos, nós teremos um consumo que Portugal tem ou teve em 2019, né? Então, nós temos aí grandes desafios, né? Para perseguir. Então, como eu falei no início da minha fala, que a energia nuclear ela tem um transbordamento para outros setores, como área bélica, né? Área de saúde. Nós hoje tocaremos no assunto de alimentação, né? Como que o setor nuclear ele está acoplado, né, ao setor, aos alimentos que nós consumimos, enfim. E para isso, nós aqui temos a honra, né, de receber, na nossa segunda aula, a professora doutora Saidsil Mui, né, da USP. Ela é graduada e licenciada em Engenharia Agronômica pela USP. Ela possui mestrado em Ciência, Energia Nuclear na Agricultura e doutorado também em Agronomia pela USP também. Especialização em técnicas isotópicas aplicadas à microbiologia
na Austrália, foi feito na Austrália esse curso, possui pós-doutorado nos Estados Unidos, livre docência e professora titular pela USP e desenvolve pesquisa no Sena USP desde 74. Então, a professora Tsai, ela tem um currículo aí realmente bastante extenso, que eu não vou conseguir ler todo ele no nosso tempo, mas gostaríamos de recebê-la aí com todo o entusiasmo aí, e tenho certeza que será momentos aí de grande ensinamento. Ok, Tsai? Então, você tem a palavra, por gentileza. Certo. Vocês estão me ouvindo? Muito obrigada, Celso, André, pela apresentação e a oportunidade, né, de discutir nesse fórum, né, que eu acho que foi muito bom que juntar todo mundo diferente, né, a contribuição de cada um. E eu me senti, eu sou mais microbiologista, biólogo e agrônomo nesse ambiente Brasil, né? Mas eu nasci na China, sou naturalizada brasileira. Então, eu acho que o Brasil tem todo esse material de diversidade que eu acho que a coisa mais importante é a diversidade que existe para nosso sentido. Dá para ver agora com vocês aqui? Dá para ver a apresentação? Estão conseguindo ver a minha apresentação? Deixa no chat. Olha no chat. Certo? Tá no chat. É que eu não estou enxergando, eu só estou vendo a minha tela. Vocês receberam a minha apresentação? Peraí, só um minuto. Deixa eu ajudar a te sair. Eu te saí. Estou com a apresentação aberta. Tá. Ela está aberta? Agora você entra no Share Screen. Tá vendo lá embaixo? Isso, aperta ele aí, por favor. Tá, vou fazer aqui. Que ela vai entrar. Share Screen, aqui. Isso. Aí, aperta aí que ela vai... Eu vou pegar a apresentação. Eu vou bater em cima do screen. Isso, você escolhe o da apresentação. Tá, isso aí, share. Pronto. Isso. E vou pegar a primeira. Ok, isso aí. Isso, agora é só você clicar na primeira e botar no módulo de apresentação. Bom, então vamos pegar a primeira. Isso, perfeito. Tá. Trabalho no Laboratório de Biologia Celular Molecular, no SENA, Centro de Energia Nuclear na Agricultura. O objetivo do SENA foi, dentro do Departamento de Física da Exalc, de trabalhar com a energia nuclear limpa, né? A energia nuclear de uma forma com que foi delineada após a guerra, né, Segunda Guerra Mundial, de trazer os benefícios da energia nuclear, principalmente para a agricultura. Atualmente, nós estamos trabalhando também com o ambiente, né, porque a agricultura e o ambiente estão juntos, né? Então, eu coloquei as mudanças climáticas, mas isso está envolvendo produção agrícola, né? Que nós estamos vendo o que está acontecendo, as queimadas, e tudo isso derivado de um ambiente já está mostrando que nós precisamos preservar esse ambiente para a produção agrícola, e que é um paradoxo, trabalhar com a agricultura e manter a diversidade, né, no ambiente tropical, é algo que necessita de muito conhecimento. Esse é o nosso planeta, né? Como eu disse, um planeta que nós queremos limpo nessa produção e que, no final, temos que ter o conhecimento dessas energias que foi falado do Celso. Tem aqui no exemplo, o lado acima do eletromagnético espectro, nós podemos ver que o tamanho do comprimento de onda tem essa função. No final, nós temos a radiação gama. Né? Nós iniciamos com onda de rádio, micro-ondas, do infravermelho, todos eles passando com mais energia. E nós temos embaixo, vocês vão ter acesso a esse material que é dado, inclusive, em aula, né? Que você tem todo o tamanho e comprimento. Com esse conhecimento que chegamos até agora, nós podemos, então, utilizar essa energia de uma forma controlada, né? E em cima é onde eu trabalho, que é bactéria, vírus, célula. Nós temos, então, trabalhamos também com a parte de ativação, né? E da parte viva, e usamos a radiação, né, nuclear, a energia nuclear. Então, esse resumo aqui que eu mostro para vocês é um conhecimento de onde a gente pode alcançar, né? Onde nós podemos trabalhar nesse conjunto. E o importante é que nossa atmosfera, ela tem camadas, né, protetoras contra a radiação solar.
E nós temos a exosfera, a termosfera, a mesosfera, a estratosfera e a troposfera. E aí temos, nesse alcance, onde nós estamos no pequenininho, no menorzinho, que é a troposfera, onde temos a casinha aqui embaixo, onde vivemos. A partir daí, o avião, né, ele vai indo para a estratosfera. Depois nós temos a parte mais cósmica, de estrela, né, onde tem esse terceiro, que é a mesosfera. Aí depois subindo nós temos satélites, né? E atualmente nós temos o laboratório, né, espacial, onde ele está chegando até nesse ponto. Nesse ambiente todo, nós temos os gases da radiação solar, né? Quer dizer, os gases que estão emitindo, eles têm uma proteção, né, através da camada de ozônio, que a camada de ozônio protege a Terra dessas radiações do Sol. E aí, deixa eu diminuir aqui o lado direito. E os gases de efeito estufa, eles têm esse poder de proteger, né? E também de não liberar, e dependendo disso, esses gases, se estiverem muito quentes, eles retornam. E aí nosso solo fica mais quente, o ambiente nosso fica mais quente. Dando um exemplo para vocês, do lado esquerdo nós temos um ambiente natural e do lado direito, onde o homem está atuando, né? De uma forma que a queima de combustíveis fósseis, indústria, agricultura e desmatamento aumentam muito esses níveis de CO2. E os gases de efeito estufa, que são o dióxido de carbono, né? O gás metano e o N2O, que esses têm mais energia que o nosso CO2. E, então, no caso, o infravermelho é um dos causadores também dessa radiação e que nós precisamos proteger contra essa temperatura que retorna, né? E foi falado mais ou menos o que nós falamos. Atualmente ainda nós estamos usando essas fontes fósseis. E isso está muito... São não renováveis, nós temos que pensar. E não houve mudança desde 2000 a 2017. Né? Essa geração é uma forma de dizer que nós precisamos buscar outras fontes alternativas, né, para trabalhar com a nossa energia que nós precisamos. E, novamente, retomando para vocês como que nós temos o potencial de CO2, você pode ver que a energia nuclear fica lá longe, junto com a energia eólica, né? E aí eu acho que essa fonte de energia, que elas não são geradores de CO2, é que nós precisamos buscar futuramente e cada vez mais. O carvão é um grande poluidor, né? Na China, por exemplo, usava muito carvão, eles têm que tomar muito mais cuidado. E a biomassa também é algo que nós precisamos pensar. Então, essa forma de usar, nós temos que voltar muito mais rapidamente, né, para fontes menos geradoras de gases, né, de CO2, ou metano ou N2O, que são os 3 gases de efeito estufa. Nós temos até, inclusive, a hidroelétrica, que também gera um pouco mais de CO2, que nem imagino, né? Então, será que é possível ter energia ecologicamente correta? Essa é a fonte de energia que não está, né, contribuindo, né, são os gases. Nós temos que procurar fontes que podem trabalhar dessa forma e tem que ter uma tecnologia adequada. Essa radioatividade, né, que pode ser usada corretamente, o custo de produção vai ser comparável futuramente, né, contra todos que estão sendo utilizados até agora. Então, é uma energia nuclear, tem baixo teor de carbono, né, e as usinas, né, nós temos pouco, nós podemos incrementar, como foi falado pelos céus, que nós podemos trabalhar com as fontes de matéria-prima, né, e podemos também enriquecer. Então, a gente tem esse lado positivo da energia nuclear, que é comparável com a eólica, né, e também ela tem muito mais economia das emissões por unidade de eletricidade. Portanto, a energia nuclear tem baixo teor de carbono. Então, o Acordo de Paris em 2015, preocupado com o aquecimento global, das mudanças climáticas que nós estamos fazendo devido muito às causas do homem, né, industrialização, desmatamento, produção agrícola, inclusive. Então, eu tenho que ter um cuidado, porque é muito próximo o tempo que estão pedindo. A próxima de 2030 nós temos que chegar. E o Brasil se comprometeu a trabalhar num sentido de melhorar e abaixar a temperatura. E para abaixo de 2 graus, é muito diferente esse valor. Se faz 2 graus, parece muito não, mas se você juntar todo o globo, nós temos esses 2 graus, já tem um efeito muito negativo, nefasto mesmo.
né, o aquecimento das águas do oceano, por exemplo. Então, para limitar o aumento até 1,5%, né, meio grau, isso significa que nós temos que alterar toda a nossa postura perante nossos trabalhos com a indústria, com todo o sistema que pode poluir o ambiente. Aí, então, os esforços internacionais nos últimos 20 anos aumentaram, né, de forma que estamos gerando cada vez mais as energias, né, alternativas, o vento, o solar, né, e os outros renováveis, para deslocar os combustíveis fósseis da mistura que nós estamos trabalhando. E esses combustíveis, no final, né, tem relatórios, né, que o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas alertou que provavelmente não vamos conseguir, que vamos ultrapassar. Este ano foi um ano muito negativo para isso, né, mostrando que temos várias indicações de que nós estamos com elevações de temperatura com todo o ambiente nosso. E em termos de fontes energéticas, energia nuclear, falando rapidinho, que é baseada em fissão nuclear, né? Então, essa fissão é em cadeia, mas ela é muito energética, né? E dá esse sentido. E nós temos a Angra, né, nesse modelo de trabalho, e que eu acho que nós vamos conseguir chegar a deslocar esses tipos de produtos com o desenvolvimento dessas usinas, um pouco mais para fornecer essa fonte. E, para combater essas mudanças, nós temos que ter realmente a ameaça mais sistêmica para a humanidade. Este ano, nós estamos com todos os incêndios que nós estamos observando, vai muito rápido essa perda dessa nossa pequena camada de terra, de solo, né, que a gente fala, que ele é queimado e nós temos que reverter tudo para chegar à vida de novo ao ambiente de produção agrícola. Para isso, nós temos que ter um trabalho de investimento tecnológico, né? Investimento de conhecimento, né? E aí, então, nós vamos chegar a combater essas mudanças climáticas de forma que aí nós podemos, tentando essa energia de uma forma controlada, né? E usar simultaneamente o agregado. Inclusive, nós podemos usar energia também elétrica junto com a nossa energia nuclear ou as outras, no sentido de acoplar sistemas. E isso precisaria muito de conhecimento, né? Nós não podemos deixar de fazer esperar. Já chegou o momento, porque isso vai atingir os mais pobres, vulneráveis, e nós temos quase 800 milhões já chegando nessa parte de alimentos, né? E essas consequências estão chegando bem perto do solo, do nosso planeta, né? E isso porque o Brasil, que é produtor de alimentos, né? Nós temos um compromisso, que o NDC, né, contribuições nacionalmente determinadas, que reduzir essas emissões de estufa em 37% até 2030, né, e nós temos que trabalhar, e eu acho que vai ser muito difícil, porque nós temos que plantar aqui no Brasil 12 milhões de hectares de florestas. Para retomar tudo. Agora, com essas queimadas, nós temos que cuidar dessa parte, para a produção de alimentos, né? Aí tem que trabalhar com as matrizes energéticas, né? Tem que participar com mais de 18% do que nós não temos nesse sentido. E alcançar aqui 45% dessa matriz, né, a mais, para poder ter essa matriz replantando, reflorestando, que é um compromisso que o Brasil poderia, porque as florestas elas têm um poder de sequestrar o CO2, e também agora eu vou mostrar para vocês mais à frente que elas também sequestram o metano, os gases de efeito estufa também. Então, esse é compromisso de produção agrícola, mas baseado, né, na determinação de abaixar a temperatura, né, e ao mesmo tempo o carbono. Nós temos, então, compromissos de diminuir 37%, né, das emissões de carbono até 2025, estão muito perto, e 43% até 2030. Será que isso é possível? Essa pergunta, porque com isso nós podemos continuar trabalhando de uma forma mais limpa, né? Fontes limpas. Bom, aí eu vou falando rapidinho dessa parte de fontes alternativas, que são fontes que, no caso solar, olha a área que utiliza, enorme. Então, ela tem o poder de receber a luz solar, que nós temos a grande vantagem de ser um país tropical, mas requer muita área, né?
E dizem que tem também problemas de pássaros, porque esquentando os pássaros também podem ter problema. Então, fica uma região árida perto da energia solar. A eólica são em ambientes no mar ou em terra, né? Isso pode ser muito no Nordeste, né? E então a gente trabalha realmente eliminar possivelmente o petróleo de uma forma no futuro, né? A hidroelétrica tem riscos de ver com o calor nesse ano da linha, então tem problema de secas, né? E não tem essa água disponível para o consumo, né? E os biocombustíveis que o Brasil fornece, né? E o carvão mineral, que é algo que também polui. Será que nós vamos conseguir atingir a meta? Ele teve no Sudoeste, nós temos a riqueza toda, mas tendo que proteger e, ao mesmo tempo, produzir alimentos. Nós temos projetos, junto com a Embrapa, quer dizer, está atuando, né, junto com sistemas de programa de baixo carbono, na agricultura, usando a integração lavoura-pecuária. No Norte tem programas assim de fruteiras junto com a parte de produção de fruteiras junto com o pasto agropecuário. Então, tem tudo muito um convívio mais natural num ambiente tropical, porque o ambiente tropical é muito mais suscetível a esse tipo de riscos de perdas. Então, aqui nós temos exemplo, né, do Itaipu, o risco de seca é frequente, e com isso, né, o desmatamento e o calor é que faz um risco maior na nossa região tropical. Nós temos que cuidar, nós temos 60 reservatórios de hidrelétricos somente para energia, mas para a agricultura nós temos quase que 60% de uso na agricultura também, para irrigação. E isso é muito suscetível a perdas nas margens, né? Então, também é uma fonte que quase que vai se extinguir nos próximos décadas. Nós temos que cuidar das nossas águas, e a qualidade da água é fundamental também. Então, vamos conseguir atingir essas hidrelétricas, nós poderemos sim, desde que a gente consiga utilizar energias alternativas conjuntamente. Eu acho que o Brasil precisa dessa forma de alternativa, conjunto de conhecimento que não fique baseado só em hidrelétricas. E todas essas necessidades na produção de alimentos competem, no nosso sentido, né, nós temos que ter biomassa, alimentos, temos que ter solos bons, e tudo isso nós temos que buscar, porque nossas reservas são escassas, devido ao nosso modo de vida moderno que nós estamos preocupados, né? E, então, as mudanças climáticas estão associadas também à perda da biodiversidade, e isso está associado à produção de alimentos, né? E que requer um planejamento e design para o propósito. Nós precisamos ter muito mais relações interrelacionadas de tipos de energia junto, economia dessa forma de utilização, né? Manter a biodiversidade, a produção agrícola, né? Ao mesmo tempo, de uma forma que a gente possa produzir e não ter esse risco de poluição e de perdas. Então, existe um selo de energia sustentável onde a energia nuclear está junto. E isso é muito interessante porque está associado a uma forma de você utilizar essas formas de energia, e a energia nuclear estaria incluída. E tirar esse preconceito, de medo que existe, mostrando tudo isso como foi mostrado pelo Celso, né? Que essa forma controlada de energia, ela não gera o lixo, né? Da forma como tem sido, o carvão, e também os gases que ficam no ambiente, né? Então, dando um exemplo a vocês, essas metas dos líderes mundiais, né, foram feitas em 2015, designadas 17 metas globais, onde nós temos aqui alguns associados à produção agrícola. Um deles, eu vou citar a questão mais associada à produção de alimentos, primeiro buscar não ter pobrezas e desigualdade de pobreza, né? Nós temos regiões ricas e outros países desenvolvidos, os em desenvolvimento e os menos. E a Fome Zero, que foi instituída pelo Brasil, é 1.2, Fome Zero. A saúde e bem-estar é considerado como também importante para o bem-estar, né, do homem. A educação de qualidade, a igualdade de gênero, porque as mulheres realmente elas têm um poder de trabalhar, atuar na produção de alimentos muito grande e tem que ser valorizado. Elas realmente contribuem muito para
produção. Em alguns países, elas são as principais, né, produtoras de alimentos. A energia limpa e barata, aí nós estaríamos nessa social. Trabalho e crescimento econômico, isso dá oportunidade de todo mundo ser produtivo. No 9, nós temos indústria, inovação e infraestrutura. Isso é importante, que nós estamos buscando a parte de logística fundamental, né? Trabalhar com inovação, mas a logística para poder escoar o alimento. E aí nós teremos, inclusive, a qualidade pós-colheita da produção de grãos, tudo. Você tem que cuidar um pouco dessa infraestrutura, né? A desigualdade reduzida dessa forma, necessidades sustentáveis, que eu acho que aproveita melhor a energia de uma forma mais adequada. Tem muita gente usando essas energias para o solar dentro das casas já, né? Então são formas, né, mais ecológicas. E mitigação do clima, que está associado à produção também, né? Agora, 14 e 15 é vida no oceano e vida na terra. Isso tudo junto seria, principalmente considerando a parte de plásticos, né, os peixes, né, a parte de profundidade no solo, no caso do mar, nós tivemos agora a morte de 90 baleias que se perderam também, porque existe muito lixo, inclusive, né, eles podem até morrer comendo esse material, né, jogado no oceano, né, e a vida na terra, para a justiça institucional, que eu acho que isso é o final, é o bem-estar, né? E aí, no final, tudo isso juntos, em parcerias, com os know-how, né, com conhecimento, que eu acho que essa é a preocupação. A própria USP deu uma oportunidade para todos os professores de apresentarem projetos nessa linha, com projetos que se enquadrassem nessas 17 objetivos, para eles contratarem novos docentes. Se nós tivermos algo parecido nesses programas, a USP designou, e nós estamos apresentando um programa para exatamente produção agrícola e associado à qualidade e não desmatamento, um projeto que está sendo avaliado. E eu acho que a USP usou isso como uma forma de contemplar pessoas com perfil com esse pensamento. Aqui nós temos o Fome Zero, que é um cuidado que tem, e trabalhar com a água limpa, sanitária, para produção e para poder, então, utilizar de uma forma adequada, que é fundamental a água, e nós estamos com escassez de água nesse tempo. A energia limpa e barata, novamente falando como é o exemplo que tem, né, trabalho, a mitigação do clima, todos associados para a produção, né, agrícola e alimentação de boa qualidade. Então, colocando essas mudanças climáticas como um tema de produção agrícola que está ameaçando, no Brasil nós temos esse lado. Os biomas, nós, às vezes, tem esse manejo, muitas vezes é um manejo que não é adequado, né? E tem que ter, então, muito mais a parte de educação, né? Por meio de inovação, né? E mostrar que essas mudanças, temos que proteger as regiões de produção agrícola, ao mesmo tempo mantendo as nossas florestas em pé, porque ela pode também amenizar toda a vida dentro da floresta. É importante saber que existem animais que vivem disso, que a cadeia trófica da produção, também precisamos desses animais na floresta. Nós temos pássaros que levam sementes, as abelhas que levam assim, que pode levar, assim, polinizar nossos frutos, né? Então, tudo isso tem que ter essa vida de plantas associada com o ambiente, né? E essas podem oferecer oportunidades, né? E novas oportunidades para trabalhar e prosperidade para o mundo. Então, a mitigação do clima, no caso, junto com a produção agrícola de forma sustentável, ambos estão muito associados. Aí, então, esses são alguns exemplos que fortalecer a resiliência e a capacidade adaptativa a desastres relacionados ao clima. Então, para poder produzir, é fundamental. E eu vou dar um exemplo depois do que o homem conseguiu mexer nesse aspecto, como ele evoluiu, né? Na frente eu vou mostrar. Integrar medidas na política e planejamento. Nós temos que ter políticas públicas, é importante, né, para mudanças climáticas, e planejar e ter estratégias de produção. Para o Brasil é muito importante ter isso, principalmente porque nós temos biomas que estão muito sujeitos às variações ambientais, pelo nosso clima tropical.
mais sensível do que outros que podem, né, que tem. E agora mais com parte de fogo, incêndios e queimadas, eu acho que isso é mais suscetível ainda e precisa muito mais dessa política de planejamento. Construir conhecimento e capacidade para atender às mudanças, principalmente melhorar a educação, conscientização e a capacidade humana, né, para poder mitigar, adaptar e reduzir esse impacto, e com alerta precoce desses acontecimentos. Vou dar um exemplo para vocês, o que a soja fez, que aconteceu na soja no Brasil e que não aconteceu nos Estados Unidos. Após então, a Revolução Verde, nossos pesquisadores, grandes mestres em microbiologia, nessa área de solo, produção agrícola, começaram trabalhando na Embrapa, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Jardim Freire, a Joana Doberainer, começaram a estudar a soja de uma forma que é adaptação ao clima. Então, dos anos 60 até 2005, foi um histórico da evolução, da produção, do rendimento dos grãos da soja de uma forma fantástica. Por quê? Primeiro, adaptação à genética, né, ao cerrado e aos trópicos, né, usando o manejo do solo. Então, a expansão da área agrícola foi feita usando a propriedade de fixação biológica do nitrogênio e também inoculação, né, com bactérias fixadoras de nitrogênio e substituindo a adubação nitrogenada. De uma certa forma que essas variedades não respondiam tão bem essa adubação. Mesmo tardiamente não tinha resposta, mas como inoculado, sim. E nos Estados Unidos é o contrário, eles não fizeram essa parte de seleção com a parte biológica, né? Então, com isso, as variedades americanas gostam, porque eles precisam de adubação nitrogenada, enquanto que nosso, que usa inoculante, que é 10 vezes mais barato, até menos, né? Mas extremamente barato e o custo baixo para a produção. Então, depois, com o tempo, viram que haveria necessidade de economizar fertilizantes, calagem, gesso. E nesse aspecto, a nutrição, estudos da nutrição foram muito usados na fertilidade com isótopos marcados. Os fertilizantes eram marcados com radioativos ou não, né, ou estáveis, e nós conseguimos trabalhar muito para identificar a dosagem certa, o tempo, quando colocar o adubo, né, e marcado, usando marcação. E alguns radioativos e outros estáveis. E a conservação do solo, junto com o manejo do plantio direto, né, foi muito importante também para proteger o solo. Com o tempo, o melhoramento com a fitopatologia, né, nos anos 2000, nós tivemos, então, aqui a irrigação, né, e a biotecnologia tem vindo, nós temos uma produção de quase 5 quilos por hectare. Antes era 1.200. Então, nas últimas 5 décadas, tudo isso se deveu ao homem, à tecnologia brasileira. Então, isso é um exemplo como a gente pode amenizar, e atualmente, para poder sobreviver melhor, a resiliência, nós estamos estudando muito mais sistema radicular, para problemas de temperatura e seca. E isso está sendo colocado como um ponto fundamental. No início, não se pensava, olhava só a planta, a parte aérea, a produção agrícola, e via somente o que produzia, mas nada se pensou muito no sistema radicular. E então, com isso, por exemplo, o feijão, ele precisa de adubo, nitrogenado, ele precisa muito adubo, porque ele produz em pouco tempo, mas não tem raiz, não foi melhorada para a raiz, melhorar o desenvolvimento da raiz. Então, eu acho que esse é um lado benéfico como houve formação de conhecimento, né, tecnologia, que foi muito brasileira. E aí, então, para isso, né, nós podemos ter muito mais investimento, nós precisamos colocar isso como aumentar a capacidade de planejamento e gestão. Né? Nós precisamos ter esse mecanismo de gestão, chegar a ver quando tem essas mudanças, e a produção agrícola é muito dependente disso, é muito sensível nas áreas tropicais como o nosso. E trabalhar muito com, buscar um pouco mais da parte social também, não esquecer disso, né? Que isso chegue, então, a um uso maior da nossa produção agrícola de qualidade, né? Então, mostrando rapidamente o que nós fizemos no SENA, usando essa parte isotópica que nós fizemos, um estudo há algum tempo já, que é o projeto de estudar a qualidade da produção agrícola. Do metano que nós estamos vendo, nós temos aqui abaixo, nós já sabemos quais são os genes associados à microbiota, as microbiota procariotos, que fazem o sequestro
que é o que nós queremos, do metano, e aquele que emite. Nós estamos agora monitorando essa microbiota do solo e associando a manejo, e nós estamos vendo que na floresta elas estão estão preservadas a parte do ciclo do nitrogênio. E se você desmatar, nós perdemos esse grupo de arqueias, que nós já foi muito pouco assim, estudado, e agora descobriu-se que tem ação de utilização, de oxidação do amônio, eles podem fornecer o nitrogênio para as plantas. E estão lá na floresta, nas primeiras camadas. E com isso, nós tivemos um trabalho na área que se queima muito, na Amazônia, na beirada do fogo, onde tem Rondônia e Pará. Nós vamos trabalhar na floresta primária, e que faz depois do corte tem a pastagem, e depois da pastagem nós temos recuperação com floresta secundária. E nós estamos buscando os metanotróficos, aqueles que sequestram metano. E os metanogênios, aqueles que emitem. E estudando o substrato diferente, nós vimos que tem essa diferença, né? Usando os gases de efeito estufa e comparando o que pode produzir, nós vimos que na floresta nós temos essa propriedade de manutenção, de preservação dessa microbiota, que quando desmata, ela desaparece. E aí trabalhamos com um isótopo estável, né? No caso o carbono, que é o metano marcado 13, ele é estável, e essa microbiota que utiliza esse carbono mais pesado, ela também fica mais pesada. E aí, então, a gente consegue descobrir quem são através do metagenoma. E nessa forma, a gente consegue incubando e descobrindo quem são, e nós já temos alguns nomes. E aí nós podemos monitorar os solos com essa marcação, que é o indicador da qualidade de um solo. E aí nós temos aqui o importante, que é a floresta em pé, sequestra metano, e para poder conviver com a floresta, nós podemos fazer os modelos de integração lavoura-pecuária, quando tiver pastagem, ou realmente usar fruteiras e ter toda a floresta em pé, para poder, então, trabalhar com sequestros no ambiente de floresta, é um ambiente mais coberto e com matéria orgânica, né, nas primeiras camadas, e muito mais emissão onde tem a pastagem, né? E aí a gente sabe quais são os organismos que podem trabalhar nisso. E, novamente, na secundária, nós estamos vendo que também tem sequestro. Então, nós estamos sabendo que, monitorando, e esse estudo foi feito com um isótopo estável, que nós trabalhamos, e esses é um pequeno pedaço do que a gente faz com meus alunos, e que eu acho que isso é importante a gente divulgar um pouco, principalmente porque é uma área linda de proteção ambiental e produção agrícola de um sentido mais sustentável. Eu queria, então, encerrar aqui para ficar à disposição, né, para vocês fazerem as perguntas que forem. Obrigada, então. Certo? Professora Tsai, obrigado pela apresentação, foi muito rica, né? Nós conseguimos visualizar, né, que quando você pensa, né, em energia, você precisa levar em consideração todos esses fatores que foram relacionados nessa apresentação. Então, eu queria iniciar, então, Celso, com as perguntas, né? Nós conseguimos aí uma gama muito grande de perguntas que eu relacionei aqui, e eu queria, antes de encerrar, né, da gente explorar um pouco mais, né? Eu vou, então, encaminhar as perguntas de um modo que possa agrupar por tema, né? Então, uma pergunta que foi e eu endereço para você, Celso, é sobre gostariam de saber o que falta para a construção de pelo menos 2 usinas por estado no Brasil. Mobilização política ou uma mudança de paradigma? Você poderia responder essa aí? Olha, com certeza, obrigado pela pergunta, né? Eu acho que, bom, primeiro, 2 usinas por estado, né, é um número muito grande, né?
E eu realmente acredito que, como Deus é brasileiro e Ele nos deu toda essa riqueza e oportunidade de usar todas as fontes, nós devemos utilizá-las como um todo, né? Hoje, em termos de reserva de urânio, né, nós não temos esse volume de urânio para manter esse volume de usinas que nós teríamos aqui. E nós nem temos a necessidade desse volume de energia também. Então, é muito importante a gente falar disso. Agora, sobre novas usinas, né, o PNE 2050, que o governo acabou de lançar, ele aponta de 8 a 10 gigawatts em novas usinas. Traduzindo, isso dá em torno de 9 usinas, 10 usinas novas, se usarmos como parâmetro Angra 2, algo parecido com isso. Tá? Na realidade, esse processo ele retomou, né? O Programa Nuclear Brasileiro ele tem uma história né, de avança para, e isso prejudicou muito. Né? E nos últimos, desde 2017, ele voltou a retomar com força. E agora o PNE 2050, que é o Plano de Energia, né? ele aponta para termos novas usinas. Né? É importante a gente ressaltar aqui né, que todas essas formas de energia, né, todas essas fontes, elas são muito importantes. Né? E uma né, não deve conviver sem a outra. E vou dar um exemplo simples. Né? A gente fala muito da solar e da eólica, né? Que o pessoal quase que transformou ela em pop. Né? Nós estamos querendo transformar a nuclear em pop. Né? Mas o pessoal fala muito na solar e eólica como a solução do mundo. Ela não é a solução do mundo. Nem nossa, nem de ninguém. Sozinha né, é muito difícil. Vocês lembrem que, ao longo daquele processo da apresentação, eu mostrei para vocês que elas têm um rendimento ali na ordem de 30%. Então, significa que você bota, para cada 1.000, você só gera 300. E oscilante, né? E oscilando né, na rede. Então, vocês imaginam, o nosso sistema brasileiro é um sistema forte, robusto, né, invejável mundialmente. Né? E você imagina uma fonte de energia que ela oscila o tempo todo nesse sistema. Vai derrubar o sistema. Se não tiver aquilo que a gente chama de energia de base, aquela energia que a gente considera o Fusca. Né? Mal comparando, porque o Fusca tem pouca tecnologia e a energia nuclear tem muita tecnologia. Mas ela não enguiça. Você liga, ela funciona o tempo todo. Mesmo quando você não injeta energia na rede, ela está gerando energia. Né? Então, você precisa daquela energia que funciona. Países né, e lugares aí onde se aventuraram a não ter a energia nuclear ou não valorizar a energia de base, né, estão pagando preços altos. Né? A Califórnia, por exemplo, agora está pagando um preço altíssimo, né, por tudo que aconteceu lá, tendo apagão, né, e é algo extremamente complicado. A própria Alemanha, né, que numa decisão política, ela caminhou na direção né, da energia solar e eólica né, como principal fonte de energia do país inteiro. Ela primeiro está pagando o preço, porque a energia na Alemanha está um custo assim absurdo, né? Muito alto. Segundo, que para fazer energia de base, eles têm muita usina a carvão, né? Que é muito pior do que todas as outras. E estão inaugurando novas usinas a carvão. Né? Então, você desativa um lado, mas você tem problemas do outro. Por quê? Porque você precisa dessa energia. Né? E a gente queria dizer que o problema do Brasil de energia vai ser resolvido com energia nuclear, né, não é realista. Né? A realidade está em agradecermos a Deus a tudo que nós recebemos, né? Que foi essa matriz né, com muitas opções. Né? Ter opções é muito importante. O difícil é a gente escolher essa opção. Né?
isso é que é o complicado e que é o difícil, e para isso temos muitas pessoas trabalhando para termos a melhor matriz. E a nossa matriz é uma matriz invejável nesse sentido. Né? Então, voltando à pergunta de base, né? Não é possível resolver isso e nem é aconselhável, nem temos condições para isso, de termos 2 usinas em cada estado. Mas temos condições para 8, 9 usinas. Obrigado, Celso. Vou encaminhar uma pergunta para o professor. A produção agrícola, de fato, emite mais gases nocivos ao efeito estufa que a produção de energia? É a pergunta que foi lançada aqui no nosso chat, que eu endereço para a professora Tisséia. Nós podemos conviver tanto na produção agrícola como a parte de ter a nossa floresta ao lado. Eu acho que é esse que exige conhecimento, requer um conhecimento, que nós estamos buscando. Né? Porque, no caso, o pior de tudo é deixar o solo exposto. Cobrir o plantio direto, por exemplo, né, ele tem esse efeito a longo prazo, é médio e longo prazo. A curto prazo, aquele sistema de corte e queima que tinha na Amazonas, né, nessa região, já não dá mais, porque depois de 5 anos, não tem mais nutrientes. Então, a gente tem que trabalhar com a região tropical, precisa muito mais conhecimento do que qualquer ambiente, porque existe uma queima muito grande dessa matéria orgânica, e a matéria orgânica é vida. Então, para isso, a sustentabilidade de um solo é a qualidade, é a nutrição, mas liberada gradativamente. Então, para isso, temos que ter o componente matéria orgânica fornecida pela própria ciclagem de alimentos, porque não adianta pôr só o químico. O químico, ele responde rapidamente, mas depois ele é lixiviado. E aí, a conservação do solo, existe esse manejo. Os nossos modelos anteriores foram errados. Faziam um corte naquelas... Vocês já viram aqueles desenhos assim, que fazia corte de arado, assim, deixava toda a matéria orgânica queimada. E isso aqui é muito mal para a produção agrícola no Brasil. Então, tem que ter essa conservação através disso. Manejo da matéria orgânica verde, mais estabelecida, e com o tempo ela pode, então, nutrir as plantas. Eu acho que o Brasil conseguiu esse custo baixo da soja por causa desse manejo do plantio direto, né, usar fixação de nitrogênio, né, nodulando, e isso é um modelo tropical, é nosso. Tem muita qualidade, a microbiota sempre lá, muito mais do que um solo descoberto. Esse solo descoberto, o pasto degradado é muito problema. Temos que pôr mais raízes e usar a rhizosfera das plantas. Então, eu acho que tem que ter um manejo. Ok. Vou passar, então, uma pergunta para o Celso. A pequena área usada para a produção de energia nuclear, ela leva em consideração a área de segurança que um reator precisa no seu entorno? É uma pergunta do participante, Celso. Não, aquele gráfico que foi apresentado, ele considera a área do projeto propriamente dito. Então, quando a gente considera solar, eólica, nuclear, é a área do projeto. A área de segurança, que é essa área que a gente está falando, né, você pode construir, né, você tem o raio de segurança de 3 quilômetros, de 10 quilômetros, de 15 quilômetros, né, que são condições para quando você tem um incidente. Né? Então, você funciona normalmente. Né? Muitas usinas são construídas no mundo afora, dentro das cidades. Né? E agora, com as novas tecnologias, né, dos small reactors, ou seja, dos pequenos reatores, isso cada vez mais vai acontecer. Até porque o raio de segurança cai para 3 quilômetros. Né? São reatores menores, né, e que você... assim, de uma forma de expressão, você pode botar em cima do caminhão e levar para um determinado local. Isso está batendo a porta, essa tecnologia. A NuScale acabou de legalizar o projeto dela, está avançando. Né? Então, a gente pode dizer que nos próximos 10 anos teremos muitos pequenos reatores acontecendo. Então,
aquele gráfico comparativo é da área efetivamente utilizada para cada projeto. Ok, Celso. Tem uma pergunta aqui direcionada, mas eu não sei se a professora de SEI poderia responder. É o seguinte, gostaria de saber sobre o descarte dos resíduos. Não sei se seria para o Celso ou para a professora de SEI. Esse é um problema, né, Celso? Que é um dos pontos, uma desvantagem, a gente tem que saber. No caso, depende da fonte. Né? No caso de nuclear, esses reatores tem que ter um descarte adequado. Tem que ter compactação, como ele mostrou, né, Celso? Existe um modelo já para isso, para colocar bem controlado. Perfeito. E eu vou adiantar rapidamente, mas nós teremos aqui, entre esses 3 dias, uma palestra dada pela professora Clétula, né, que vai falar exatamente sobre isso. Né? A professora Clétula é uma das maiores especialistas nesse assunto. Mas muita gente fala em lixo, né, nuclear. Né? Assim, eu brinco com muita gente dizendo o seguinte, se é lixo, as pessoas jogaram fora. Se jogou fora, dá para mim, porque eu vou ficar multimilionário. Né? E o lixo, né, esse resíduo, né, ele tem classificações diferentes. Né? Ele tem níveis de classificações. Você tem a classificação do resíduo que vem, por exemplo, da medicina nuclear, que é da manipulação alguém está com o áudio aberto. Obrigado. Que vem da manipulação do material radioativo até quando se faz o exame de PET, de scan, né, na área da medicina nuclear. Então, tem uma série de resíduos que vão ser tratados depois numa outra palestra para isso. Né? Mas eu queria dizer o seguinte, aquele combustível das usinas nucleares empobrecido, né, ele já pode ser reciclado. Né? E existe uma série de projetos ainda, alguns saindo de laboratório ainda, não estão em escala, que transformam em bateria. Né? Então, existe aí uma gama enorme de possibilidades. Hoje eles ficam inertes dentro daquelas piscinas e depois vão para dentro daqueles repositórios, né? daquelas construções onde eles são mantidos lá. Mas aí tem toda uma cadeia para explicar isso melhor, e eu prefiro que a gente deixe essa pergunta para a professora Clétula. Eu vou falar por alto para vocês, né? E ela vai falar em detalhe com vocês. É bem diferente. Para avisar, Claro. está sendo formado um curso de graduação em energia nuclear. Novamente resgataram agora o IPEM junto com a Poli, né? É um curso para de engenheiros, né, nucleares. E eu acho que isso é a base de start que nós queremos, né? Educação, e trabalhando nesse sentido para este ano. Depois de 7 anos, 8 anos que tentaram, agora conseguiram. Eu acho que foi a política maior de formação de recursos humanos nessa linha, que eu acho que precisamos muito disso, dos jovens, né, trabalhando. Então, os professores aí podem fazer a ideia de que a continuidade de tudo isso tem que ser feito pelos jovens. Perfeito, professora. Só complementando, a UFRJ, que foi o primeiro curso de engenharia nuclear, estava sozinha, né? Formando mão de obra. Né? Agora vamos ter a USP aí agregando. Isso é sinal de um setor em crescimento. Exatamente. Né? E precisamos de muita mão de obra. Né? Sem formar mão de obra, nós não vamos ter tudo que está aí previsto. E essa pergunta foi justamente a pergunta que a Ciane Melo fez no chat, justamente essa, né? Quer dizer, ainda que conseguíssemos construir mais usinas, acredito que faltaria mão de obra. Este ano abriu o curso de engenharia nuclear na UFRJ, mas precisaríamos de operadores em uma proporção, de uma prospecção maior, né? Então, nós temos que ter mais capacitação, e de que forma essa capacitação seria feita, Celso?
Olha, eu acho que primeiro o fato da gente estar criando graduação é muito importante, né? A gente tem que lembrar que a maioria dos cursos na área da tecnologia nuclear como um todo, né, sempre foi na pós-graduação, né? Sempre foi para o mestrado, doutorado, e aí a gente bota aí, no mínimo, né, 4 anos de doutorado, 2 anos de mestrado, lá foi 6 anos, mais 5 anos de graduação, estamos falando de 11 anos no barato. Né? O fato da gente ter mais uma graduação, isso é extremamente importante. Né? Para um país que se propõe a construir 8 novas usinas, 9, 10 usinas em 30 anos. 30 anos, né? É, alguns de nós ainda estará por aqui para poder ver isso acontecer. Né? Então, significa que a gente precisa formar muita mão de obra. E não esquecendo que o setor ficou desaquecido durante muitos anos. Né? Nós temos que cada dia mais, e aí o papel de vocês, professores, né, em cada dia mais mostrar, né, para os seus alunos o potencial, né, e o quanto benéfico isso é para a sociedade como um todo. Não sei se a professora gostaria de falar algo mais. Objetivos, que eu sei, né? Nós já estamos construindo o submarino atômico, porque nós temos o nosso mar, 8 mil quilômetros de mar, de praia, né? E nós precisamos trabalhar isso. Eles não podem ter um submarino que tem que ter uma propulsão, né? Com uma matriz energética nuclear. Isso está sendo feito no final de 2029, 2030, nós vamos ter o submarino, que já está em construção. E vai precisar de novos, né, novamente, os alunos, né, formados engenheiros para fazer mais isso, acompanhar. Perfeito, professor. Muito bem lembrado que a propulsão nuclear é um tema extremamente importante. O Brasil vem dominando, vem construindo os seus submarinos, né? São equipamentos que vão proporcionar esses submarinos se movimentarem, né, por muito tempo sem reabastecimento. Né? Nós não estamos falando em arma nuclear, nós estamos falando em propulsão nuclear, né? Em movimentar um motor. Né? Basicamente é isso. Só para a gente. Algumas pessoas confundem, né, submarino nuclear como uma arma nuclear. Não, não é isso. Nós somos proibidos, a Constituição proíbe e ninguém aqui está fazendo nada disso. Pelo menos eu nunca tive conhecimento desse movimento aqui. André, está com o microfone fechado, André. Oh, desculpa. Tem aqui uma pergunta e uma afirmação interessante sobre um tema que é um tema quente que está sendo tratado, né, ainda, né, no âmbito do Ministério, e não teríamos uma resposta, vamos dizer assim, fechada, né? É sobre a quebra de monopólio, né, nuclear da União. Todos nós sabemos que existe, sim, um movimento, né, já que nós temos uma deficiência em termos de orçamentária, em termos de subsídios, né? Nós estamos hoje trabalhando com corte de subsídios, nós estamos hoje trabalhando com a possibilidade de parcerias privadas, né? Então, essa pergunta, né, ela vai um pouco ao contrário do que um amigo nosso aqui do chat mencionou, que foi que a forma que o pré-sal, né, foi conduzido, né, quer dizer, como se fosse uma entrega para grupos externos. Hoje nós sabemos que existe sim um problema de caixa, né, um problema do tesouro, e que com a pandemia eu acho que só se agravou. Então, hoje, nós não podemos mais pensar na expansão de geração, expansão de recursos, se não tiver ali vamos dizer assim, um modelo que permita a participação de grupos internacionais, públicos ou privados, né? Ou
até nacionais também privados. Então, o que se pensa hoje, né, é que é para a gente tornar realidade o que o Celso falou, né, que isso está no plano, né, no PNE, a construção, a expansão de 8 a 10 gigawatts de energia. Nós não hoje visualizamos a possibilidade de fazer isso com recursos da União, né? Então, isso é o que eu posso adiantar, né, para os senhores, né, que estamos trabalhando não só em termos de busca de parceiros privados, como também a busca de parceiros para exploração do urânio, né? Hoje nós sabemos que e também o próprio fortalecimento, quer dizer, quando você fala em parceria, é você aproveitar o que já existe, obviamente, as empresas que o Wagner Victor abriu falando, a INB é um centro de excelência, né? Então seria até um fortalecimento, né, da INB nesse cenário. Então, hoje nós trabalhamos com essa possibilidade, tá? Já respondendo aqui essas duas perguntas. E por último, Celso, já com adiantada hora aí, são quase 8 horas, uma pergunta que eu acho que é para você também, tá? De um amigo nosso do grupo, dizendo que ele lembra de um projeto de expansão da matriz energética para a construção de mais de 4 reatores. Deve ser aquele do PD 2030, né? Uhum. Que seriam de terceira geração da Areva, segundo ele. Uhum. Ainda há essa possibilidade? André, assim, eu primeiro queria só complementar a sua fala sobre a questão do quebra de monopólio, né? Que eu acho que a gente precisa ter clareza do que a gente precisa controlar efetivamente. Vou dar o exemplo, por exemplo, da extração do minério, né? Do urânio. Nós precisamos cavar buraco, o Estado ter uma empresa que cava buraco e tira o urânio, ou nós precisamos controlar o urânio e processar o urânio? Né? Então, a gente precisa ter clareza quando a gente fala de monopólio. Né? É igual subsídio. Né? Subsídio, eu sempre lembro que algo que precisa de subsídio significa que não é eficiente por si só. Né? Então, eu acho que essas são questões importantes, né? Quando a gente faz uma discussão de monopólio. Né? É óbvio, né, que o Estado precisa manter o controle, né, ainda mais né, quando a gente fala do urânio. Né? Mas o maior controle que se faz necessário né, é exatamente nesse combustível, é na produção do combustível, né, é no ciclo do combustível. Né? Vou dar um exemplo. Os Estados Unidos, por exemplo, a maioria das usinas lá são operadas por empresas privadas, né, construídas por empresas privadas. Né? Até onde o Estado deve ir? Né? Até onde é papel real do Estado estar fazendo determinada atividade? Às vezes o Estado faz para poder dar início a alguma atividade. Por quê? Porque senão você não consegue. Né? Você pode usar o próprio exemplo da NASA. Né? A NASA começou a mandar o homem à Lua. Hoje você tem empresas privadas né, trabalhando nesse segmento, né? Mas ainda tem muito subsídio, muito suporte financeiro por trás. Por quê? Porque são questões relacionadas a Estado, né? Como a energia nuclear. Então, a gente precisa ter clareza, né, quando a gente faz o debate sobre o controle, né, do que é que a gente deve controlar e o que é que a gente deve ter monopólio. Em relação à questão das usinas, né, de terceira geração, o PNE 2050 é um plano para 30 anos. Em 30 anos, eu não sei nem se vai ser mais essa tecnologia nuclear que está aí. Né? 30 anos é muito tempo. Né? Uma usina leva, em média, né, 10 anos. Né? Na China já se constrói usinas até com 7 para 8 anos. Né? Na China, por exemplo, a professora estava citando a questão do carvão, né?
e eu tive lá visitando, você vai em Beijing, você passa a mão no rosto, a fuligem, né, da geração do carvão está na sua pele. Né? E lá, o programa de geração de energia nuclear, né, é um programa de saúde, não é de geração de energia. Né? Parmen está no orçamento da saúde do governo chinês. Por quê? Porque é tão prioritário a saúde do ser humano, né? E não estou falando da questão das barreiras econômicas que estão sendo impostas mundo afora, porque cada vez mais essas exigências vão acontecer. E no caso do Brasil e dos reatores de terceira geração, eu não tenho dúvida que parte desses reatores provavelmente poderão ser reatores de terceira geração ou, quiçá, quarta geração. Quarta geração ainda é uma promessa um pouco mais distante, não sei se em 30 anos estará maduro para isso. Né? Mas os small reactors estarão maduros para isso, com certeza. Né? E vocês imaginem, por exemplo, a gente levar energia passando pela floresta amazônica para abastecer Rondônia. São quilômetros. Nós estamos fazendo isso porque o projeto começou lá atrás. Né? Eu acho que hoje esse projeto já não se sustentaria, provavelmente, economicamente, com o Small Reactor já funcionando. A gente tem que lembrar que o Small Reactor ele é aquele que é o primeiro da prateleira a sair, mas não saiu ainda. Né? Então, todos os países estão cautelosos ainda na adoção do Small Reactor. Né? E isso, por exemplo, você levar, né, para áreas distantes é importante. O Canadá, por exemplo, né, montou um programa de energia onde boa parte do seu programa é baseado em small reactors, em pequenos reatores. Por quê? Um país grande, com muita floresta, tudo muito distante, baixa densidade populacional. Né? Então, você carrega aquele reator, bota lá numa dada região, e eles estão se propondo a construir muitos pequenos reatores desses, o que significa que o custo vai cair. A gente sabe que o custo do primeiro ele é muito alto e, à medida que você constrói, principalmente a partir do terceiro, o custo é extremamente menor. E você chega a uma inversão de produção da cadeia de valores, né, dentro do próprio Estado a quase 65% do terceiro para frente. Então, são números extremamente importantes que a gente precisa levar em conta. E eu, sinceramente, acho que em 30 anos os reatores de terceira geração vão estar aí já, porque eles já estão na fila, já estão acontecendo. Né? É igual o Small Reactor, que está aí acontecendo em pouco tempo. Celso, nós já passamos aí cerca de meia hora, né, do nosso evento, né? Eu peço aí a autorização para a gente fechar. Eu acho que foi muito produtivo, muito interessante. Eu acho levar o conhecimento para quem passa o conhecimento, né? Que são todos professores, são todos da área da docência, que é um grande desafio hoje, né? Para o professor, principalmente nessa pandemia, né? Eu tenho 2 filhos que estão em casa e eu sei o quanto que é difícil, né, do pai educar, né, ocupar esse espaço, entre aspas, do professor dentro dessa pandemia, né, desse evento aí que trouxe mudanças, né? Eu sei que o Celso não gosta da palavra novo normal, mas é uma mudança muito grande para todos nós, né? Inclusive de como lidar com o ensino, né? Com o ensino à distância para os nossos filhos, né? Então, eu queria agradecer, eu acho que a função nossa, tanto da Bidan, quanto da USP, quanto do Ministério de Minas e Energia, é justamente tentar provocar esse tipo de discussão, trazer luz para o debate, né? É um tema que suscita vamos dizer assim, muito preconceito, muita opinião que às vezes não condiz com a realidade. Nós que trabalhamos na área nuclear por tanto tempo, né? Você vê que muitas informações não chegam
como devem chegar, né? Como o Celso bem falou e o Wagner Victor também falou no início, né? Você associa o tema nuclear sempre ao que há de pior, né? O que há é bomba, enfim, acidentes, e isso eu acho que é o principal desafio, né, do setor, é a comunicação. É como a gente comunica, né, os efeitos e os benefícios, né, que a professora Etisei trouxe, muito interessante, quer dizer, além desses benefícios, como nós falamos, temos outros benefícios, né, para a própria saúde, né, para locomoção, para segurança, enfim, para diversas outras aplicações nucleares. Então, eu acho que o nosso papel, enquanto profissionais que lidam com energia, é justamente trazer para o debate e para plateias diferenciadas, né? E hoje é uma delas. Muitos de vocês escutaram falar termos que realmente são técnicos, né? São pouco conhecidos. Então, o que eu peço é o seguinte: nós temos diversas instituições onde vocês podem buscar informações, buscar vídeos, textos que possam melhorar e agregar, né, a aula de vocês, o conteúdo que vocês passam para os jovens, e vocês podem buscar isso em diversas fontes de informações, tá? Eu vou, inclusive, deixar o meu contato também aí no chat, caso vocês queiram tirar dúvidas. Eu estou disposto a passar essas informações, a explicar, a indicar, caso eu não tenha na mão, indicar aonde vocês conseguem tais informações. Então, queria agradecer ao Celso, agradecer à professora Etisei pelos ensinamentos que vocês trouxeram. Um abraço também ao Wagner Victor pela abertura. É um grande cérebro, né, em termos da parte energética, né, enfim, política do nosso Estado. Enfim, Celso e Etisei, eu deixo então vocês com as palavras de encerramento aí e agradeço imensamente pela oportunidade. Obrigado, André. Obrigado a todos os professores. Eu queria dar 2 informes aqui, que eu acho que são importantes, né? Nós estamos no meio da semana da Stand Up for Nuclear, né? Uma série de atividades estão acontecendo. Participem dessas atividades. Em novembro, nós teremos, com a World Nuclear Association, o evento da World Nuclear University. Será online. Há mais de 10 anos nós já fazemos, não deixaremos de fazer. Estamos preparando uma série de debates. Inclusive, nós não temos receio em encarar uma discussão do que foi Chernobyl, do que foi Fukushima, e nós traremos um dos maiores conhecedores desse assunto de perto, até para desmistificar, né, as ideias hollywoodianas que se coloca na televisão sobre determinados casos. Né? E, por último, eu queria deixar um desafio aos professores. A Abidam, para o ano de 2021, ela vai se propor a lançar um concurso para alunos, professores e escolas que consigam falar do assunto. Eu já trabalhei muito com os professores das escolas, em vários locais que eu já administrei, né? Inclusive no planetário, da Fundação Planetária da cidade do Rio de Janeiro, e os professores sempre foram o grande âncora para qualquer trabalho de disseminação, né, da informação, disseminação científica, né? E a Abidam vai lançar esse concurso para apoio de vocês, para apoio dos alunos, para o ano de 2021, premiando os melhores trabalhos, né? Não tenho a menor ideia ainda de como faremos, mas eu lhe garanto que faremos, né? Então, professores estão todos desafiados a participar, e lançaremos os editais nos nossos meios de comunicação, Facebook,
né, no LinkedIn, na página da Abidan. E obrigado aí, André, obrigado, professora. De passar a palavra à professora encerrar. Só dar um abraço a todos e que tenhamos muita expectativa. A educação, conhecimento, nasce de dentro da gente, né? E vocês, os professores que estão aqui assistindo, eu acho que é fundamental a participação deles. É algo que me emocionou, né? Desses professores, eu acho que ensino médio e divulgação, né? Desmistificação, né? Porque nós trabalhamos com transgênero também. É muito importante isso, deixar claro isso, né? A função, o controle, né? O conhecimento de poder atuar, com certeza, com segurança, né? Segurança é a palavra, né? E qualidade de vida. É isso aí. Obrigada pela oportunidade de estar junto aqui nisso. Obrigado, André. Então, despedindo. Um abraço a todos aí, boa noite aí. Boa noite, viu? Todo mundo. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigado a todos os professores aí até essa hora.